Conexão Inteligência, um canal sobre espionagem, geopolítica, tecnologia e direito. E a partir de agora, desenvolvimento. Eu sou Denilson Feitosa, presidente da Associação Internacional para Estudos de Segurança e Inteligência, INASES, com pós-doutorado em estudos de inteligência, segurança e direito. Estou aqui acompanhado do professor Eugênio Diniz, ex-presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais, diretor executivo da Sinopsis, professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas e ex-oficial de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência. Estamos aqui novamente, não é, Eugênio? Isso aí, Denilson. Estamos aí firmes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estamos trazendo mais coisas, outras coisas interessantes. Mas tem tanta coisa interessante que é difícil a gente, às vezes, escolher o tema que a gente vai expor para vocês. Mas a minha atenção ela foi especialmente capturada por uma notícia no G1.com, que é a notícia: investimento em infraestrutura tem que dobrar para o Brasil dar salto de competitividade, aponta estudo. Esse estudo é um estudo feito pela uma iniciativa que já existe desde 2017, que é a Infra 2038. É uma iniciativa que procura fazer propostas de desenvolvimento para o país, especialmente pelo setor privado, né? Esse estudo, o relatório Infra 2038, que iniciativa é essa? É a iniciativa dizendo o seguinte: olha, vamos tentar fazer com que o Brasil, até 2038, que seria algo factível, né? Ou seja, cerca de 20 anos após o início da iniciativa, o Brasil ele possa chegar na 20ª colocação no mundo. Veja bem, um país do tamanho do Brasil, né? Quinto maior território, depende de como você mede, né? Quinta maior população, uma das grandes economias do mundo, mas está longe, está mais de 70ª posição no ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial no que tange a sua infraestrutura, né? Porque precisa de transporte para crescer, precisa de energia elétrica. O país não pode estar num blackout, num racionamento para que o país se desenvolva. Precisa de comunicação, telecomunicações, saneamento. As pessoas não podem adoecer se você não tem esgoto adequado, você não tem água potável. Isso tudo afeta o país, né? Então, a infraestrutura do país ela tem que crescer para que o país se desenvolva. Isso gera empregos, isso gera saúde, isso gera tudo para o país. Então, o Brasil ainda está longe nisso. E essa iniciativa é o seguinte: nós vamos tentar até 2038, vamos fazer proposta para que o país possa chegar até a 20ª posição. Mas o volume de investimentos caiu de 115,8 bilhões, né? O que corresponde a 1,55% do PIB. E isso é muito ruim, porque nós tivemos mais de uma década ali, do ano 2000 ao ano 2014, acima de 2% do PIB. E nós pegamos países aí que estão procurando se desenvolver, como a China, a Índia, eles chegam a empregar 6% do PIB na sua infraestrutura. E isso me traz essas reflexões de... aqui está a iniciativa, né, o projeto Infra 2038. Eu não estou aderindo propriamente a uma linha um pouco neoliberal do projeto, não estou entrando nesse mérito, né? Se é por meio de concessões e por meio de parcerias públicas e privadas, mas isso me chama a atenção, que nós temos que sair um pouco dessa pauta ideológica que parece que o Brasil está preso num ciclo vicioso. Todo mundo está interessado em colocar uma etiqueta no outro, se você é esquerda, se você é direita, se você tem a religião tal, a religião qual, se você fala mais ou fala menos. E nós temos que ter uma pauta. Daqui a pouco está todo mundo etiquetado no país, ou você é esquerda e direita, extrema direita, ou você está a favor deste ou daquele político e está faltando transporte para se transportar. E você não vai conseguir ligar seu computador porque faltou energia elétrica, aí você não vai poder etiquetar ninguém porque você está sem energia elétrica. As comunicações não estão funcionando, ou as pessoas ao seu redor estão adoecendo porque não tem saneamento básico e assim por diante. Ou seja, eu penso que nós devemos ter uma pauta mais propositiva. E essa ideia do Infra 2038, veja bem que existe, por exemplo, o Pacto Global Rede Brasil, que é uma iniciativa das Nações Unidas, né? Ela, em inglês, se chama United Nations Global Compact, que é uma proposta para empresas do mundo inteiro. Isso aí foi lançado, como vocês podem ver, em 2000, pelo então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan. Esse pacto global é uma chamada para as empresas alinharem suas estratégias e operações a 10 princípios, que eles chamam de princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente, anticorrupção. E isso é usado como um quadro de referência por iniciativas empresariais no mundo inteiro. Olha,
podemos ver aqui 10 princípios que englobam. Quando fala de direitos humanos, sai dessa, direitos humanos bandidos, não tem nada a ver com isso. Você tem direito à educação, porque um país não cresce se não tem educação. As pessoas não estão passando fome e assim por diante, né? Tem a parte do trabalho, a parte do meio ambiente e a parte anticorrupção, porque não dá, gente. Os níveis de corrupção nesse país são extremamente altos. Nós podemos ver aqui que a identidade organizacional dessa ideia, dessa iniciativa das Nações Unidas, tem como missão mobilizar empresas e organizações para que integrem os objetivos de desenvolvimento sustentável nas suas estratégias, criando um mundo que queremos, um mundo melhor para todo mundo. Não é um mundo só meu ou seu, ou só de um grupinho, é um mundo de todo mundo. E nós vimos que nessa ideia do Pacto Global, Rede Brasil, que é parte da United Nations Global Compact, uma das coisas é integrar nas estratégias das empresas os objetivos de desenvolvimento sustentável. Porque nós podemos nos perguntar, aqui está a página, né? A página em inglês, United Nations Global Compact, e nós podemos nos perguntar que são os objetivos de desenvolvimento sustentável. Olha, você pode ir olhar até o Wikipedia ou Wikipédia em português, e ali você vai encontrar noções básicas sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS, também chamado de Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. As Nações Unidas, ali em 2015, aprovou um grupo de objetivos, são 17 objetivos, com 169 metas, que criam um quadro de referência para os países, para os estados, os municípios, as empresas, para você como cidadão, para cada um de nós, para os políticos terem um quadro de referência para saber que futuro nós queremos, para onde nós estamos indo. Porque nós podemos discutir tecnologia, mas tecnologia para chegar aonde? Para transformar a vida das pessoas numa vida melhor, né? A gente discute a geopolítica e isso é fascinante, como é que os países se correlacionam, mas para chegar aonde? Então, falamos do direito, mas o direito para quê? Então, a pergunta que nós queremos fazer é que futuro nós queremos, afinal de contas? O futuro que queremos, qual é? E isso é uma resolução que as Nações Unidas teve lá atrás, que foi precursora do estabelecimento, da organização desses objetivos de desenvolvimento sustentável. E não tem nada restritamente a ver com o meio ambiente, inclui a questão do meio ambiente. Então, são 17, 70 países se reuniram, sociedade civil, especialistas, cientistas, gente do mundo inteiro se reuniu para estabelecer um quadro de referência para que você possa pensar. Você vai falar lá com o seu vereador, com o seu deputado, com o seu senador, você vai falar com a empresa, ou você é um empresário que quer ser um empresário responsável, ou você é um cidadão que quer se auto-organizar. Qual é o quadro de referência? Porque, em geral, as pessoas, às vezes, pedem muito pouco. Elas se contentam com pouco. Não é que tem que ter muito, não é essa questão do muito pouco, mas você precisa de um quadro de referência para pensar para onde, para que lugar nós estamos indo como pessoa, como desenvolvimento pessoal, da empresa, do município, do estado, do país, do continente. Então, temos 17, então as Nações Unidas aprovaram esses objetivos, né, organizados de uma maneira muito plural, e aqui nós podemos ter uma olhada desses 17 objetivos, coisas como erradicação da pobreza, não interessa a ninguém, nem aos países mais liberais do mundo, economicamente, que as pessoas estejam na miséria. Porque você precisa olhando por esse ângulo, de uma força de trabalho bem qualificada, que tem um mínimo, pelo menos o mínimo, para poder ter qualidade de vida, para que possam produzir produtos de qualidade, prestar serviços de qualidade para todo mundo. Então, a erradicação da pobreza é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, a fome zero, a agricultura sustentável. O Brasil é modelo no mundo, no seu agronegócio, no que tange a modelos sustentáveis de produzir o agronegócio. Saúde e bem-estar. A quem interessa não ter saúde, não tem bem-estar, educação de qualidade. Todo país, todo lugar precisa de pessoas muito bem qualificadas para que elas possam agregar valor no país, igualdade de gênero. Você vai escolher um homem ou uma mulher, não por ser um homem ou uma mulher, por ser os mais qualificados, mais preparados para aquela determinada função. Água limpa e saneamento, tá bom, você está cheio de dinheiro no bolso, mas a água tá contaminada, né? Não tem o saneamento para a população em geral, você está ilhado. Então não adianta você ser rico, você está ilhado no mundo. Igualdade, energia limpa e acessível, né? Veja bem agora a situação, nós estamos à beira de uma crise energética no país, então nós precisamos de energia acessível, trabalho decente, crescimento econômico. A economia precisa crescer para ter saúde, para ter educação, para ter lazer, para ter tudo.
inovação, infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima. Olha, todos os grandes empreendimentos do mundo hoje sabem que nós estamos numa transição no mundo, numa crise climática no mundo. Os próprios Estados Unidos agora estão incluindo dentro das suas ameaças futuras ao próprio país a questão do aquecimento global, a vida na água, a vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes. Quem quer que adianta essa ideia de rouba, mas faz, né? Não adianta, não queremos empresas corruptas, não queremos municípios políticos, não queremos. Essa gente tem que estar na cadeia, né? E parcerias em vez de implementação para fazer isso. Nós podemos ver aqui, isso se chama, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em inglês, se chamam Sustainable Development Goals. O IPEA ele tem um trabalho muito interessante sobre isso. O IPEA, ele tem várias publicações mostrando objetivo a objetivo como se encontra a situação dos objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil. O próprio Brasil assumiu o compromisso de fazer isso. Então, podemos ver erradicação da pobreza. Né? Você pode chegar ali e ver, mas como é que eu vou medir a erradicação da pobreza? Né? Como é que a gente elimina isso? Quais são os indicadores para medir isso? Olha, então, você não pode ter num país uma pessoa que ganhe menos do que o limite mínimo da pobreza extrema no mundo. Né? Podemos ver ali, exemplificando o objetivo 2, fome zero e agricultura sustentável. Como é que nós vamos medir isso? Podemos pegar aqui o objetivo 16, paz, justiça e instituições eficazes. Né? Como é que nós vamos medir? Pega aqui o 16.5, reduzir substancialmente, essa é uma das metas, ligadas a esse objetivo de desenvolvimento sustentável, reduzir substancialmente a sonegação fiscal, a corrupção e o suborno em todas as suas formas. Enquanto, por exemplo, o Brasil está nesses níveis alarmantes de corrupção, isso impede, isso reduz, isso atrapalha, atravanca o desenvolvimento do país. Né? Não pode ter rouba mais faz, né? Não pode ter corrupção de espécie nenhuma para que o país, tanto seja no nível empresarial, no nível governamental, isso não pode ter. E como nós podemos medir isso na questão governamental? Proporção de pessoas que tiveram pelo menos um contato com um funcionário público e que pagaram um suborno ou a quem foi pedido um suborno por funcionários públicos nos últimos 12 meses. É importante que a gente se familiarize com esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? Existem mapas digitais que você pode enxergar. Por exemplo, esse aqui é o Atlas de Desenvolvimento Sustentável, que mostra a situação desses objetivos, um futuro que nós queremos, um futuro que as pessoas não estejam passando fome, as crianças não estejam sendo violadas sexualmente, né, assediadas sexualmente, as pessoas não estejam sendo torturadas, elas tenham a devida educação, o governo não seja corrupto, as empresas não sejam corruptas, o crime organizado não domine o nosso território. Isso tudo está lá nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com metas bem estabelecidas do que alcançar até 2030 e com indicadores, a forma que a gente vai medir isso. Na questão dos homicídios, como é que a gente pode estar bem se o nível de homicídio no Brasil, homicídio doloso, intencional, é tão alto? Então, nós precisamos aprender a saber como é que eu vou medir isso. Qual é o número de pessoas que morrem por 100 mil habitantes? Né? O Atlas de Desenvolvimento Sustentável, o Atlas of Sustainable Development Goals, te permite ver digitalmente isso. O Atlas do Desenvolvimento Urbano no Brasil, uma iniciativa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e outros parceiros. O mapa digital aqui, de desenvolvimento sustentável do Ministério Público de Minas Gerais, que mostra todos os 853 municípios. Digitalmente, você vai olhando município a município, né? E ainda temos aqui vários dashboards, vários painéis que você pode enxergar a situação que se encontra isso agora em 2021. Você vai nesse link que nós vamos passar para vocês, você vai lá olhar, você pode ver, por exemplo, a situação dos municípios brasileiros aqui, ó, Brazilian Cities SDG Index. Então, você vai ver ali 700 municípios que estão sendo acompanhados, né, paulatinamente. Você pode também olhar aqui o Índice de Desenvolvimento Sustentável das cidades, né? Então, você vai graficamente aqui enxergando como é que está a pobreza, como é que está a economia, como é que está a questão do consumidor, a justiça e assim por diante. Ou seja, a pergunta que está em jogo aqui é qual é o futuro que nós queremos.
Nós precisamos ter um quadro de referência para você saber como indivíduo, ali, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, né? O que é que você como empresário faz, o que é que você como cidadão, você faz, o que é que você cobra. Então, ter intimidade com esses conceitos é uma coisa extremamente importante para o futuro que queremos. Um futuro que tenha paz, um futuro que o país se desenvolva, um futuro que as pessoas possam se desenvolver e alcançar sua plenitude. Não é isso, Eugênio? É algo muito interessante. Nós sempre vamos trazer esse tema agora do futuro que queremos. Que tecnologia para quê? Direito para quê? Geopolítica para chegar aonde? Para transformar um mundo mais pacífico? Enfim, sem ilusões, com pragmatismo. Mas nós precisamos saber para onde a gente vai. E, Eugênio, eu sei que você também tem coisa muito bacana aí para falar. Denilson, esse comentário seu sobre o Pacto Global e dos direitos humanos, eles puxam também o seguinte: existem implicações que a existência desse tipo de arranjo ou de compromisso traz para a pauta política, inclusive tradicional. Né? O comentário, um ponto que eu chamaria a atenção hoje aqui, é o seguinte: recentemente, após um período de estudos e sugestões que ele recebeu, o presidente Joe Biden determinou uma espécie, digamos, de quarentena, uma suspensão de negócios com 5 empresas chinesas, que, na verdade, isso é um acréscimo a uma lista, que já havia essa proibição desde o ano passado, talvez até um pouquinho antes, a respeito de negócios com a China, já estabelecida na administração anterior, na administração do presidente Trump. Né? Mas um aspecto interessante que relaciona com o que você vinha comentando é que, pelo menos publicamente, a manifestação a exposição, o anúncio, digamos, dessas restrições adicionais veio lastreada, pelo menos na manifestação pública, em questões relacionadas exatamente aos direitos humanos, com relação ao tratamento da China, ou o tratamento que estaria sendo dado pela China à minoria uigur em Xinjiang, né? Ou Xinjiang, depende de como é que as pessoas vão falar. Mas que é uma questão que vem crescendo de importância, altos e baixos, mas basicamente a linha é de aumento da importância dessa questão na política internacional, mas coincidindo com o aumento da importância do cacife político e econômico da China nesse período. Então, essa discussão e essas restrições, elas inclusive vão estar atingindo companhias chinesas. Disse, né, são 5 companhias que entraram nessa lista agora, mas 3 delas, por exemplo, relacionadas a essas tecnologias críticas que a gente tantas vezes já mencionou aqui. Uma fabricante de painéis solares, né? Outras 2 dessas companhias não, mas várias delas estão relacionadas exatamente a isso que tem sido a pauta ou pelo menos um aspecto, um elemento importante da pauta da disputa entre Estados Unidos e China, que vem de antes da pandemia, antes da Covid-19, mas que é também agora articulada politicamente em torno de uma discussão de direitos humanos, né?
que dá ou aumenta, exatamente por causa da existência dessa preocupação, aumenta o cacife político a ponto de fazer valer a pena expor a questão nesses termos mais do que nos aspectos relacionados à competitividade econômica. Então, é um elemento interessante de se observar, né? Inclusive a abrangência desse tipo de questão na movimentação política. Esse acréscimo na lista de restrições, ele vem no momento em que começa a se delinear mais claramente, ou começam a se delinear mais claramente, os contornos do processo de reorganização das cadeias produtivas globais que se seguiu, ou que vem se seguindo, digamos assim, a constatação, né, da gravidade da pandemia da Covid-19. Tanto a gravidade imediata, questões sanitárias, de saúde, mas o impacto que isso teve na escassez de diversos produtos, exatamente porque a produção de componentes importantes da cadeia produtiva de vários bens de consumo, mas particularmente bens muito críticos, como na área de saúde, semicondutores, tudo isso foi muito drasticamente afetado na medida em que tudo isso estava muito concentrado, a produção disso muito concentrada na China. Então, no ano passado, há mais ou menos um ano, já em talvez maio, eu lembro de ter comentado isso numa apresentação, que esse era um dos aspectos que a gente teria que observar nos desdobramentos da situação toda da pandemia da Covid-19. Em que medida isso afetaria as cadeias produtivas globais, né? Que são uma característica do mundo depois do fim da Guerra Fria, essa intensificação, né, da interconexão das cadeias produtivas ou cadeias de valor sob outro aspecto. E por quê? Porque durante muito tempo a consideração fundamental que parecia estar presidindo as decisões de lideranças empresariais e políticas no que concernia a essas cadeias estava muito mais focada na eficiência da produção e na diminuição dos custos, inclusive dos custos logísticos. A palavra de ordem, por assim dizer, era o que se chamava, e se chama ainda, just in time, que foi uma inovação organizacional e logística da indústria, originada na indústria automobilística japonesa, que marcou muito o período da ascensão do Japão, né? Há alguns anos atrás, analistas da área de risco, particularmente da área de risco político, usavam uma frase para manifestar a sua preocupação com certos aspectos que tinham se cristalizado dessa cadeia. Eu vou falar em inglês, depois tento uma forma de um trocadilho, ver se o trocadilho faz sentido em português. Essa inovação, que é o just in time, né? Alguns desses analistas diziam, o problema é que o just in time substituiu o just in case. Em que sentido? No sentido de que, por causa do barateamento e da reorganização do transporte, da logística global, houve uma diminuição muito grande dos estoques, baseada na confiança e na expectativa
de que esses fluxos logísticos correriam azeitadamente, diminuindo os custos financeiros e materiais associados à manutenção de estoques. O problema é que o estoque te permite produzir quando há alguma disrupção nesse fluxo normal. Com a pandemia da Covid-19, houve a disrupção dos fluxos. E não havia, inicialmente, como fazer face a essa escassez. E, de alguma maneira, nós ainda estamos sentindo muito claramente a produção de automóveis no Brasil, né, está arrastando, patinando, havendo demanda por causa da escassez de semicondutores. Nós vimos isso, inclusive, em episódio anterior, né? Como é que isso afetou, que a gente comentou de outra vez. Boa parte dessa crise é claro, existe semicondutores ou chips de vários valores, mas boa parte dessa crise é um chip de $1, né? Isso mostra claramente como rompeu a cadeia de suprimento, né? Mas, em alguns casos, existe o problema de que as principais componentes estão muito concentradas. Então, o que começou a haver? Uma certa desconcentração de pelo menos algumas das indústrias produtoras, inicialmente para o entorno da China, ali na Ásia. Mas esse é um processo que, inclusive, tem sido estimulado por alguns governos. A Austrália, o Japão, o Reino Unido, os Estados Unidos, na administração Trump, ainda não temos uma clareza tão grande de quão intenso vai ser isso na administração Biden. Mas esse estímulo para a internalização ou a reinternalização de, pelo menos, alguma parte da capacidade de produção de insumos críticos, ainda que com uma certa ineficiência. Isso vem, recentemente manifestou-se no relatório que foi entregue ao presidente Biden, exatamente identificando 4 áreas críticas, entre elas semicondutores e materiais críticos como terras raras. Não? Então, insumos relacionados à prestação de serviços médicos. Né? Também foi salientado. Então, nós podemos estar vendo, nesse momento, um processo de reorganização. Em princípio, estamos vendo, mas nós temos que ver ainda a intensidade desse processo. De reorganização dessas cadeias e desses fluxos, e ainda identificar quem tende a se beneficiar mais e a ser mais prejudicado pelo desenrolar desse processo. São aspectos muito interessantes para serem observados e de outro modo, vale a pena, retomando o ponto inicial da sua apresentação, então, observar como isso acaba sendo articulado politicamente com uma outra empreitada política, essa de alcance global, que é a do Pacto Global, né, e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, etc. Seriam esses os pontos para os quais eu gostaria de chamar a atenção. Com certeza. E o Brasil tem que ficar atento a esse reordenamento das cadeias de suprimento, né? Senão, nós vimos isso durante a pandemia. Oportunidades e riscos embutidos. A oportunidade e riscos, e tem que pensar sobre isso para poder se preparar para isso, tanto para os riscos que aparecem, as ameaças que surgem, né? Nós vimos muito isso na pandemia pelo mundo afora. Tinha vacina e não tinha seringa, né? Então, ou seja, essa questão da cadeia de suprimento é extremamente séria, né? A questão das fábricas que estão paradas, suspensas, né? No Brasil, ou turnos de trabalho que estão suspensos em empresas montadoras de veículos, né? Em razão da falta de semicondutores, por exemplo. Então, nós no Brasil vamos estar muito atentos, tanto para as oportunidades, mas para as ameaças que aparecem
na cadeia de suprimento, porque o Brasil ele depende muito e, ao mesmo tempo, ele é fornecedor de muita coisa, né? É isso, muito interessante. Vamos ficar bastante atento a isso. Tenho certeza que você vai trazer notícias para a gente sobre a evolução dessa matéria, que ela é essencial para a gente, né? É isso então, Eugênio. Cumprimos é um prazer mais um revê-lo, episódio. Denilson. Prazer enorme também. Nosso 7º episódio. Olha, lembrem de compartilhar o vídeo, compartilhar lá, sharing, compartilha o nosso vídeo com outras pessoas, dê o seu like lá, se for no YouTube, o dedinho para cima, se for em outra mídia que você esteja, um podcast que tem ali as estrelinhas, marquem 5 estrelinhas, gente, né? Faça um comentário, a gente está procurando responder os comentários que são feitos ali, no caso, no YouTube. Marque ali o seu sininho, né? A sua notificação para que você possa saber quando está surgindo um novo vídeo nosso, enfim, para nós isso tudo motiva a gente a continuar e faça propostas também de assuntos que vocês queiram ver dentro dessas temáticas de espionagem, atividade de inteligência, geopolítica, tecnologia, direito, relações internacionais e desenvolvimento. Gente, é um prazer enorme, né, Eugênio? Prazer todo meu. Olha, um abraço a todos. Um abraço a todos, então. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até a próxima, só um tchau. aviso final, que os próximos 3 episódios também vão ser às quintas-feiras, viu? E aí depois a gente retorna ao normal. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, abraço.